Que é o homem para que dele te lembres? Salmo de Davi. Davi, em meio à grande adoração com o Senhor, ele era um servo totalmente amoroso, carinhoso com Deus, e ele tecia os mais lindos e maravilhosos salmos, tudo inspirado pelo Espírito de Deus. E um dia ele fala sobre as grandiosidades de Deus, sobre tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. E em meio a essa adoração, ele pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? Porque diante da grandiosidade de Deus e de todos os elementos que Deus criou, de todas as maravilhas que Deus criou, ele se sentiu pequeno. E naquele momento que ele engrandecia Deus, ele ficava pensando como Deus, nessa grandiosidade, nessa coisa maravilhosa de adoração que eu tenho com Deus, eu me sinto muito pequeno. Eu me sinto pequeno, mas ainda assim eu quero saber: quem é o homem para que dele te lembres? E essa pergunta, incrivelmente interessante, é uma pergunta que muitas pessoas às vezes se fazem, ou outras nem chegam a fazer. São logo taxativos em se acharem pequenos, minúsculos, sem valor, sem autoestima. E diante de toda essa situação, tem uma outra passagem interessante na palavra que Deus queria, eu até andei comentando sobre isso, que Deus queria dar para o povo dele uma terra maravilhosa. E aí ele foi e falou sobre essa terra e ele fez com que as pessoas vislumbrassem essa terra maravilhosa. E no que elas puderam vislumbrar, muitos tiveram medo. Olharam com os olhos do medo e com os olhos da incapacidade. Alguns até dizem que olharam com os olhos da baixa autoestima, porque eles disseram o seguinte: eles eram como nós éramos, como gafanhotos diante deles. Quando eles viram os povos que eles teriam que desapossar, que eles teriam que lutar contra todos aqueles povos para chegarem onde Deus queria colocá-los, eles antes mesmo de lutarem já se deram como derrotados. E diante dessa situação toda, eles disseram que eles eram como gafanhotos diante daquele povo. Assim eles se sentiram. E muitas vezes nós nos olhamos no espelho e nos vemos pequenos. Estamos sempre nos achando piores do que as outras pessoas. Às vezes costumamos fazer comparações, sem olhar para aquele que nos criou. E que a palavra de Deus diz que ele nos fez à imagem e semelhança dele, um pouco menor que os anjos. Mas quando nós nos olhamos no espelho da vida, às vezes olhamos com tanta baixa autoestima, nos olhamos de uma maneira tão pequena, tão triste, esquecendo que dentro de nós habita o poder dos poderes, que dentro de nós habita aquele que criou os céus e a terra, no qual Davi glorificou, no qual Davi, toda a sua existência, mesmo como rei, ele se despia diante de Deus e tirava toda a sua glória terrena, toda a sua majestade terrena, porque ele sabia
que ele, sem toda aquela roupagem, ele não passava daquele garoto que pastoreava as ovelhas e que dedilhava sobre a sua harpa adoração ao único Senhor. Esse era Davi. Então, mesmo vestido de glória, mesmo sendo rei de Israel, ele ainda assim, quando estava diante de Deus, ele sabia reconhecer que o poder, que a glória, que a grandiosidade, que a grandeza de Deus está acima de todas as coisas. E é exatamente assim que acontece. Porém, nós, como filhos de Deus, não podemos nos olhar como temos olhado muitas vezes. Então eu quero falar com você hoje, que talvez esteja muito triste, que talvez se olhe no espelho e veja apenas a aparência às vezes de uma pessoa sofrida, de uma pessoa que passou por essa pandemia, que passou por problemas financeiros, que passou por abandono, que está passando por uma doença, ou que passou por uma doença, ou que passou até mesmo por um luto. E diante de todas essas coisas da vida, se vê tão pequeno, tão sem merecer, achando que Deus olha para você e que te vê como nada, ou que talvez nem te veja. Muitas pessoas costumam dizer: Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Fique com a palavra de Deus. Não fique com as coisas que possam estar nesse momento enchendo a tua mente daquilo que não provém dele. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é tremendo e que Ele fez uma obra tremenda. Ele fez tudo para aprazimento da sua glória. E nós que somos filhos dele, a imagem e a semelhança dele, não podemos agora nos sentir como aqueles gafanhotos, sabe? Aqueles gafanhotos que no início, quando eu falei que existia dentro daquele povo, do povo que Deus escolheu, uma situação de baixa autoestima. Também quero lembrar a vocês que esse povo, durante anos e anos, eles passaram por um grande sofrimento. Eles foram escravos no Egito. A mente deles era uma mente de escravos. Talvez você esteja passando ou passou por uma situação difícil na vida, ou foi depreciado pela esposa, pelo marido, e tem tantas coisas guardadas no teu coração, tem tantas tristezas, tem tantas mágoas, que você não consegue sair dela. Há poucos dias atrás eu ouvi uma coisa muito interessante na internet. Um produtor, pregador, na verdade esse vídeo viralizou. E ele dizia que a vida é um para-brisa, que devemos sim olhar para o retrovisor da vida, mas não para ficar parados, olhando, estagnados, olhando para trás. Ele é apenas para você se orientar, porque diante do grande para-brisa que é a nossa vida, nós devemos estar sempre com os nossos olhos postos naquilo que Deus diz que nós somos e não naquilo que nós estamos vivendo. Porque se nós olharmos para o que estamos vivendo, com certeza não ficaremos bem. Com certeza não ficaremos. Não temos como ficar bem. Porque as circunstâncias da vida vai nos pegar, vai nos dizer quem nós somos segundo o mundo que nós vivemos. Mas a palavra também diz que nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui.
Se você é um filho de Deus que já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, receba agora dentro do teu coração aquela lavagem completa, pedindo ao Senhor que tire todas as mágoas que ficaram para trás na tua vida, que todas aquelas mágoas que talvez tenham acompanhado você por uma vida inteira, que tenha acontecido na infância. Talvez você tenha passado por uma situação de humilhação tão grande, que você não consiga se separar dela. Mas eu digo para você, esqueça o retrovisor da vida. Por um breve momento, ele só serve para você saber de onde você veio. Olha para frente, olha para as possibilidades, olha para você segundo o que Deus diz que você é. Ele diz que você é mais que vencedor. Ele diz que você é a imagem e semelhança dele. Então, não fica com o que o mundo diz. Não fica com todas as mágoas do passado. Pega todas essas mágoas, pega todas essas feridas e agora, na autoridade do nome de Jesus, faça uma oração. É muito simples. Se você é uma pessoa que está assistindo a esse vídeo agora, mas que não conhece a palavra, que apenas por curiosidade passou e está assistindo, saiba que para você receber a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, mudar toda a tua vida, mudar as questões que estão entranhadas, basta você o confessar como Senhor e Salvador, pedir para que Ele perdoe todas as coisas que você fez no teu passado por falta de conhecimento, por não conhecê-lo. Peça que Ele venha fazer morada no teu coração, que Ele possa agora ser um contigo. E eu tenho certeza que a partir desse momento você vai conseguir se olhar no espelho, não segundo o que o mundo diz que você é, mas segundo o que Deus diz que você é. Mais que vencedor, pedra viva, eleito de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o Deus que nos trata intimamente como seus filhos. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém e amém.